Talvez você me pergunta, mas quem é você para falar sobre ciúme? Eu me chamo Ana Esther, eu tenho 58 anos, eu tenho muitos anos nas costas e eu já passei por muitas experiências e hoje eu posso falar de uma coisa que que envolve 98% da população europeia, ou 99% da população, que é o ciúme. O que é o ciúme? Por que nós sentimos esse sentimento, esse sentimento que o ciúme ele é um sentimento de possessão, um sentimento que você quer as coisas só para você. Tanto ciúme no sentido marido e mulher, namorado, namorada, ou algum objeto, emprego. Isso traz um mal para a pessoa que sente ciúme. Como tem gente que tem um ditado que fala assim, esse ciúme é um ciúme doentio. Gente, ciúme não é ciúme doentio, não é doença, porque se fosse doença, existia um remédio para ciúme, Você ia lá na farmácia, olha, eu quero um remédio para ciúme, porque eu estou muito ciumenta e eu quero um remédio para ciúme. Ciúme não existe um remédio. Ciúme é um controle que você tem que ter no seu emocional. Você tem que se valorizar. Para você ter ciúme de algo, não importa se é um objeto, se é um marido, se é um namorado, se é um filho, você tem que ter uma dosagem certa para que aquilo não venha prejudicar o outro. Porque se você, desde o momento que você prejudica o outro por causa do seu ciúme, às vezes prejudica você, porque quem é mais prejudicada quando sente ciúme é a própria pessoa que está sentindo o ciúme. Ela se sente mais prejudicada, porque ela não vive para ela, ela vive para aquela outra pessoa, ou aquele objeto, ou seja lá o que for, ela vive em torno daquilo. E não é bom, porque ela se desmerece a si própria. E uma pessoa que se desmerece a si própria, como que ela vai ter respeito? Como que uma outra pessoa vai respeitar essa pessoa? Como que você quer que uma pessoa te respeite se você não dá respeito a você mesmo? Igual, vamos falar sobre o ciúme entre marido e mulher, namorado e namorada. Vamos falar sobre isso, depois a gente fala sobre os objetos. O ciúme entre marido e mulher. O marido, ele deve respeitar a sua esposa. Só que nós sabemos que 99,9% dos maridos não respeitam as mulheres. Sempre vai ter uma traição no meio. É um olhar, é falar com alguém com mais atenção. Às vezes o homem olha para uma mulher com os olhos mais carinhosos do que para a própria esposa, porque talvez aquela pessoa com quem ele está olhando é uma pessoa admirável. Talvez a sua própria esposa perdeu esse respeito de admiração do próprio esposo. Tá entendendo? Por causa do ciúme. Talvez ele olhe para uma outra mulher não com intenção de trair a sua esposa, mas com intenção de dar uma atenção maior. Olha com mais carinho, fala com mais carinho, mais respeito, porque ele vê naquela pessoa uma pessoa que se ama a si própria, uma pessoa respeitada. Aí eu pergunto, se você se mostra muito ciumenta para o seu marido, se você é uma pessoa doentia, aquelas pessoas que quando o marido chega em casa, ele vai ficar olhando o bolso da camisa, vai cheirando a camisa, ver se não tem um batom, vai olhando o celular dele. Você está caçando chifre como diz o ditado, chifre na cabeça de cavalo. Você está querendo se prejudicar. Você não está se amando. Você não está se mostrando, não, eu sou o que sou, eu sei que eu sou melhor do que todas. Porque você tem que sentir assim. Você tem que falar, não, eu sou melhor do que todas. Você tem que se valorizar. Não se menosprezar. Porque todas as vezes que você faz esse tipo de coisa,
olhar o celular do seu marido, ver se ele está falando com alguém, ficar escutando ele conversar no telefone, atrás da porta, ficar vigiando ele, que hora que ele chega, que hora que ele sai. Isso não é questão assim de, vamos dizer, de carinho. É uma questão de controle, é uma questão de ciúme. Você está controlando ele, você quer que ele seja só seu. E ninguém é de ninguém. A verdade é essa. Você já parou para pensar que ninguém é de ninguém? Se Deus quiser levar o seu marido hoje, ele leva. Aí você vai brigar com Deus. Ah, por que o Senhor me levou? Levou o meu marido? Então você tem que estar preparada para esse momento também. Para perda. Aqui nessa terra nós somos sozinhos. Você tem que colocar na sua cabeça que só existe você aqui na terra. Quando você coloca na sua cabeça que só existe você aqui na terra, você vai se valorizar. Vai fazer as coisas para facilitar o seu dia a dia. Você vai trabalhar para você. Você vai já se preparando no controle seu, um controle mental, que você é sozinha na vida. Então você tem que resolver tudo sozinho. Tem mulher que não compra nada sem falar com o marido. Se você vai comprar um objeto dentro de casa, se é para o bem dos dois, que você está vendo que é uma coisa boa, que é para os bens dos dois, compra, não precisa autorização do marido. Ah, eu preciso de falar para o meu marido que se ele vai aceitar ou não. Ele está pouco lixando se vai aceitar ou não. Ele não quer nem saber. Porque todo homem, ele quer uma mulher que valoriza, uma mulher que sabe decidir as coisas. Não uma mulher que fica pacata esperando ele resolver tudo. A mulher que fica pacata querendo que o marido resolve tudo, essa mulher merece um chifre na cabeça. Desculpa eu falar com você, mas você merece um chifre na cabeça. Porque você tem que colocar no seu papel de esposa, no papel que tem dentro de uma casa. Porque não é porque você casou com ele que ele é o seu dono. Você é escrava dele. Tudo você tem que fazer, ele que tem que permitir, meu marido tem que fazer isso, meu marido tem que fazer aquilo. Não, vai lá e resolve. Você também é senhora do seu nariz. Você tem que mostrar para o seu marido que você é senhora do seu nariz, que você faz as coisas. Então não liga, se ele está no celular, esquece, deixa ele no celular. Se ele está falando com alguém, esquece. Vai ouvir alguma coisa, vai fazer algo, mas não fica caçando minhoca na cabeça de cavalo, né? Ficar lá orando, procurando, né, alguma picuinha para você falar com ele, brigar com ele. Porque tem homem que ele cansa da mulher. Realmente, se você tiver uma pessoa que todo dia está enchendo o seu saco, falando isso, falando aquilo, homem gosta de mulher que chega em casa, já tem comida pronta, a roupa está lavada, a casa está cheirosa, está limpinha. E você não mostra que você está preocupada com ele. Você tem que dar atenção. Sim, você tem que dar atenção para ele. Toda atenção. Porque vocês são dois. Atenção no sentido de ajudar ele. Porque se ele está trabalhando, se você é uma dona de casa, eu estou falando para pessoas que é dona de casa. Se o seu marido trabalha e você fica em casa cuidando dos filhos, da casa, a sua obrigação é o quê? Manter a casa organizada. Por quê? Talvez vocês não tenham condições financeiras de colocar uma empregada dentro de casa. Ou talvez você tenha condições de colocar uma empregada dentro de casa. Mas não é porque você está com uma empregada dentro de casa que você não vai fazer nada. Você vai ter que sim fazer alguma coisa. Então você prepara um doce, prepara uma comida mais gostosa, mais saborosa. Mostra para ele que você também está atuando no lar. Que você também está mandando, mesmo que você tenha empregado dentro de casa. Se você não tem empregado dentro de casa, então faça você. Faça isso. Ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho um monte de filho. Tudo bem, então tenta fazer o melhor. Não é ficar descansada, querendo que ele faça isso, que ele faça aquilo. Porque tem mulher que, quando o marido chega do trabalho, que vai ajudar ela a lavar roupa, porque ela não faz nada dentro de casa. Ela fala que está cansada, sempre está cansada. E homem
mostrar que você é uma pessoa decidida, uma pessoa que sabe resolver as coisas. Não precisa dele. Você tem que mostrar pro seu marido isso. Eu não preciso, como se você estivesse falando para ele, olha, eu não preciso de você para nada. Para nada. Eu resolvo tudo sozinha. Na minha casa, eu resolvo tudo sozinha. Tudo sozinha. Meu marido não pega em nada. Na minha casa, ele não pega em nada. Quem resolve aqui dentro de casa sou eu. Eu resolvo tudo. Se tiver que comprar alguma coisa, eu compro. Se não tiver, e eu nem falo para ele, olha, eu já comprei, eu tô comprando isso. Às vezes eu falo que é uma coisa, um objeto mais caro, e eu chego para ele que eu tô precisando de dinheiro, eu falo para ele, olha, eu tô querendo comprar isso, só que eu não tenho dinheiro. Você me ajuda a comprar, a pagar? Vai ser bom, vai ser útil, é um objeto... Porque a mulher também tem que saber o que ela está comprando. Não é porque ela tem essa autoridade que ela vai comprar qualquer porcaria e colocar dentro de casa uma coisa que não tem valor para nada. Uma coisa que não tem utilidade. Porque tem mulher que... Aí você vai lá, digamos que na sua casa já tem 3 televisões. Aí você quer mais uma porque a sua televisão é smart, não é smart, né? Sei lá como que fala. Não é aquela televisão potente. Aí você chega para ele, eu quero uma televisão potente, eu vou comprar isso. Para quê? Se a sua televisão que você está assistindo dá para assistir, então fica com essa. Não queira caçar briga, que aí você vai caçar briga e vai deixar de comprar uma coisa melhor para você, para comprar um objeto que na sua casa já tem um monte para ficar encostado. Então você tem que ser também, tem que haver uma dosagem. Não ficar esperando só para o marido, não ficar com aquele ciúminho. Meu marido tá telefonando para outra mulher, tá conversando. Gente, nós vivemos num mundo onde que homens, eles se dão com mulheres, eles se lidam hoje em dia. Nós temos que saber que as mulheres, elas estão na frente dos negócios de grandes empresas, elas estão na frente. Então os homens têm que conversar. Às vezes o seu marido é um mestre de obra, mas lá na empresa dele, quem manda o engenheiro lá é uma mulher que manda nele. Então é ele que tem que conversar com a mulher. E não importa se ela é feia, se ela é bonita, se ela é velha, se ela é nova, ele tem que relacionar com ela de uma forma. De qualquer forma, ele tem que relacionar com ela por causa da profissão. Então, vocês mulheres que ciumentam, vocês têm que entender isso. E vocês têm que se achar melhor do que essas mulheres. Não é porque ela é engenheira que você vai se desmenosprezar a si própria, né? E vai ficar com ciúminho, ela é engenheira, tá conversando com ela, conversa mais com ela do que comigo. Não é assim. Se valoriza. Se arruma. Mostra que você também gosta, né? Porque tem mulher que não se arruma, não penteia cabelo, não passa não lava o cabelo. Sempre o marido chega perto, tá com um mau cheiro. Então, não faça isso. Sempre anda limpinha, bonitinha, arrumadinha. Para que ele venha se interessar por você sempre. Para que ele venha olhar para você. Falar, não, minha mulher é bonita, minha mulher é nova. Você que é uma mulher, se valoriza. Isso que eu falo para você, se valoriza. Seu marido tá para chegar em casa, você sabe qual horário que ele chega, talvez você tá toda bagunçada, vai tomar um banho, veste uma roupinha melhorzinha. Agora tem mulher que anda dentro de casa com, sabe, aquelas brusinhas, topzinha, aquele shortinho, suja, nem toma banho, aquela roupa que ela fica no corpo, fica mais de 10 dias no corpo, não troca de roupa, sempre que o marido chega ela tá com a mesma roupa. Você quer que seu marido fique o quê? Você não valoriza e você quer que quando ele olha para outra mulher, você vai achar ruim. Mas talvez ele chegue em casa, é aquele feijão com arroz todos os dias. Que isso? Você tem que se valorizar também. Então você tem que se amar. Você tem que colocar na sua cabeça que você pode tudo. Pode tudo. E hoje, se você quiser, hoje não depende de você sair. Talvez você fale assim, meu marido, pra que me arrumar? Meu marido não sai comigo pra lugar nenhum. Saia você sozinha. Hoje, 90% das mulheres, elas estão saindo sozinhas. Com outras amigas. Porque o homem não tem muito... Eles não gostam de sair muito com as esposas. A verdade é essa, eles não gostam. Então, faz programa com outras amigas. Vamos sair, vamos para um shopping, vamos almoçar. É assim que você vai viver. Você tem que viver a sua vida, não ficar dependendo da vida do seu esposo, não ficar
fica fazendo. Se ele está te pagando, trazendo o alimento todos os dias, te dando dinheiro para você, não está faltando nada dentro de casa, valorize esse homem. Valorize esse homem. Não queira procurar dele, exigir dele algo que ele não pode te dar. Porque se ele morrer, você vai viver como? Você é tão dependente dele. Então você tem que preparar para o futuro também. Para esse futuro. Começa a trabalhar, começa a fazer um curso, estudo. Se você é nova ainda, vai estudar. Eu já tenho 50 anos, eu não tenho mais idade para estudar. Gente, idade para estudar não existe. Tá com 50 anos, vai fazer um curso. Curso de quê? Sei lá, qualquer coisa. Curso de enfermagem, curso de advogada, curso de alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. Talvez você não queira, eu tô cansada, eu não faço. Gente, o mundo ainda existe lá fora. É vocês que não estão sabendo viver. É vocês que não estão sabendo viver. O mundo tem uma expansão de coisas lá fora. Então, quando você se entrosa com outras pessoas, com outro mercado, eu não sei trabalhar, procura um emprego para trabalhar alguma coisa para você fazer. Vai vender alguma coisa na rua. Eu tenho vergonha. Que vergonha? Vai trabalhar, vai vender alguma coisinha na rua, porque lá na rua você vai conhecer outras pessoas que vão te dar ideias de como você resolver a sua vida. Não fica só dentro de casa. Faz um bolinho e vai vender na rua que você vai ver. Vai ser ótimo para você. Você vai conhecer novas pessoas, você vai se valorizar, porque você vai valorizar o trabalho do seu marido, como ele trabalha duro, porque às vezes você acha que você trabalha duro e seu marido não. Mas quando a gente está trabalhando na rua, a gente vê como que os homens também trabalham. Eles trabalham duro, porque não é fácil sair de casa, pegar condução, ou às vezes pegar o trânsito. Se o seu marido não pega uma condução, mas ele pega o trânsito na rua, vai de carro, mas pega um trânsito, então aquilo tudo deixa ele estressado. Então isso prejudica o relacionamento. Então, mulheres, por favor, se valorize. Começa a se valorizar. Começa a fazer algo para você. Pense assim, amanhã eu não tenho mais meu marido do meu lado. Você tem que ser independente financeiramente. Eu não posso trabalhar, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho que faça de tudo. Quando eu tinha, meus filhos eram crianças, eu saía, eu vendia chup-chup, eu saía, colocava, dentro do isopor, o chup-chup, colocava o meu filho, um de um lado da rua e o outro eu ficava do outro lado. Daí eu ficava vigiando os dois, eu controlava os dois. Então eu já estava ensinando o filho também a trabalhar. E não porque eu não tinha marido, eu tinha marido, ele trazia, ele supria todas as necessidades de casa. Mas eu também queria mostrar também que eu também podia fazer as coisas, que eu não dependia só dele, para ele entender e me valorizar também. Porque se o homem não valoriza a mulher, como que ele vai gostar da mulher? Agora eu pergunto para você. Então você tem que se mostrar para ele que também você não depende dele financeiramente. Você sabe se virar se ele não estiver por perto. Você está entendendo? E não ficar cobrando nada dele. Deixa a vida dele, deixa ele. Se ele estiver ajudando financeiramente dentro de casa, não precisa ficar com o ciúme dele. Vai viver a sua vida, vai trabalhar, tira essa minhoca da sua cabeça. Vamos ver o que o Salmo 37, 1-3 está falando conosco. O que Deus está revelando para você, mulher. Não te preocupes, o Salmo 37, 1-3. Se você quiser pegar a tua Bíblia e ler junto comigo. Não te preocupes por causa dos maus, nem tenha inveja dos malfeitores. Tá vendo? Se o seu marido te trata mal, não te valoriza, você não tem que ter inveja dele, ou ciúme dele. Deixa ele para lá. Pois murcharão brevemente como a grama e secarão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem para habitares na terra e ser alimentado em segurança. Tá vendo? Esse é o conselho que Deus está dando para nós. Tanto para você homem quanto para você mulher. Que o importante é você se valorizar.
lá nos 10 mandamentos, que nos diz, amarás, olha bem os 10 mandamentos que Deus fala conosco. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que você vai amar o próximo se você não se ama? Se você não valoriza, você não está te valorizando. Você tem que amar o próximo mais do que você ama você mesmo. Aliás, você tem que amar mais você do que o próximo. A Bíblia fala que é para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Então você tem que amar. Você gostaria que uma pessoa ficasse observando seu marido, ficasse observando seu celular, ficava te vigiando o tempo todo? Se você falasse com alguém, seu marido ficava lá perturbando você? Como tem muitos que matam a mulher, né? Tem muitos homens que matam a mulher por causa do ciúme. Às vezes a mulher é uma mulher cabeleireira, aí ela tem que ficar cortando o cabelo de homens, aí o marido vê ela, porque ela tem que chegar próximo para cortar o cabelo. Não tem como. Ela precisa chegar próximo do homem, né, para cortar o cabelo. Às vezes o marido fica enciumado com aquilo e não gosta. Eu fui cabeleireira uma vez e tinha um senhor que cortava cabelo só comigo. Ele, todas as vezes que fosse cortar cabelo, ele cortava lá em casa, só comigo que ele cortava cabelo, porque eu era uma boa cabeleireira. Então eu cortava bem o cabelo dele, ele gostava do jeito que eu cortava o cabelo. Mas cortava o cabelo, ele ia embora e pronto, acabou. Eu era uma profissional. Então, às vezes, o homem, ele não entende que a mulher também, assim mesmo como a mulher não entende que o trabalho do homem, ele trabalha com homem e mulher, às vezes o homem também não entende que a mulher trabalha com homem e mulher. Então, por isso que deve haver uma dosagem disso, por causa do ciúme, que o ciúme mata. O ciúme, quantas mulheres que até hoje, né, se você olhar na estatística, esse ano mesmo, quantas mulheres que não foram mortas pelo marido por causa do ciúme. Então isso é uma coisa muito séria, não é doença, é uma coisa sentimental, é espiritual. Então a pessoa tem que trabalhar no sentido espiritual para acabar com esse ciúme doentio. E em Provérbios 6:34, pega a sua Bíblia, vamos lá, Provérbios 6:34, que diz: porque o ciúme enfurece ao marido, que não mostrará misericórdia no dia da vingança. Tá vendo? O ciúme, o marido, a mulher, às vezes, ela tem até mais controle emocional. Só que o homem, ele não sabe lidar com o ciúme. Quando pega um homem que é super ciumento, ele mata a esposa. E tem muitas mulheres que abusam, né? Sabe que o marido é ciumento e abusam. Então, às vezes, ela quer se libertar do marido e o marido não quer se libertar dela. É complicado essa situação. É muito complicada a situação. É uma coisa assim, no sentido espiritual. A própria novela, essas novelas da Globo, ela sempre está dando, né, dicas de ciúmes. Como tem uma novela da Globo agora, da Sessão da Tarde, que tem uma mulher que tem ciúme extremo e faz mal até para ela. Isso é prejudicial. Prejudicial para a esposa quanto para o marido, porque o marido não vai suportar uma mulher ciumenta, assim como a mulher também não vai suportar um homem ciumento. É difícil, é muito difícil. É uma coisa assim espiritual, tem que trabalhar muito no sentido de pedir muita misericórdia para Deus para sair aquele espírito maligno. É uma bomba gira que acosta na pessoa, que faz essa pessoa ficar assim doente de ciúme, né, vamos dizer assim. É muito perigoso. Então nós temos que, você que é ciumenta, trabalha com isso. Trabalha no sentido espiritual. Não no sentido de, eu vou no médico porque eu tô sentindo isso, depressão, não. Isso não é questão de médico, é questão de oração, de jejum e oração. E você tem que trabalhar no sentido de não querer se envolver muito na vida cotidiana do seu marido ou do seu parceiro. Você não pode, assim, se envolver. Deixa a pessoa viver a vida dela.
Se ela estiver passando dos limites, se ela está mostrando que ela pode fazer, como que tem homens, né, que abusam, né, da mulher, que faz a mulher sentir ciúme, que trai a mulher na cara da mulher, aí já é uma questão de, eu falo até assim, de falta de respeito, né, para que o cara que faz uma coisa dessa com a mulher é uma coisa nojenta, tá? É uma coisa nojenta, é um homem muito baixo mesmo, que faz uma coisa, tanto a mulher também. A mulher tem, talvez o homem trai ela quer revidar. Não é por aí. A Bíblia nos diz que não é por aí. Olha o conselho que o apóstolo Paulo fala. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúme, não se orgulha e não é soberbo. O que significa amor? Então, se você está tendo muito ciúme do seu marido, o que você está sentindo não é ciúme, é um espírito maligno que está atuando na sua vida. Porque o ciúme, o amor, ele não é isso. O amor, ele é passivo, ele é amoroso, como ele é bondoso, ele não arde em ciúme, ele não é orgulhoso. Tá vendo? Tudo isso que talvez você está sentindo não é amor, mas sim um espírito maligno que está atuando em você, no seu espírito, que está deixando você nessa condição fraca, com esse sentimento de ciúme. Isso aí é um demônio. Se você pesquisar, fazer uma pesquisa, você vai ver, assim, no mundo espiritual, como eles agem. Eles fazem com que o homem perca a cabeça, mata a mulher, ou a mulher mata o homem, de tanta raiva que dá, de tanto ódio que dá. Aí, talvez muita gente fala assim, daquela passagem de Caim e Abel, que Caim tinha teve ciúme de Abel. Aquilo lá não foi ciúme. O Caim, ele não teve ciúme de Abel, por causa que Deus aceitou a oferta, né, de Abel, e não aceitou a oferta de Caim. Então aquilo não foi ciúme, não. Aquilo foi mais inveja. Então a inveja não é ciúme. Então a gente tem que separar o que é ciúme e o que é inveja. Então fica aí essa dica, mulher, homem, se valorize. Não se, não leve essa sua relação, se você está tendo ciúme da sua mulher ou da sua namorada, ou a mulher está tendo ciúme do seu marido, se valorize você. Procure viver a sua vida. Vai viver a sua vida, deixa que ele vive a dele. Porque talvez você fale, se eu deixar ele viver ele vai me trair, ele vai arrumar outra. Mas você tem que estar preparada para isso. Porque se ele quer trair você, não importa se ele está com você ou se ele não está com você, se ele está te traindo ou não, ele vai te trair, ele vai largar. O que tem que ser, será. Então você tem que se valorizar e você tem que estar preparada para qualquer coisa, a qualquer momento. Eu tenho 58 anos de idade. Eu já passei por muitas e boas. Não vou falar que eu não passei, eu já passei também. Mas eu tô aqui. Continuo casada com meu marido. Ele me traiu milhares de vezes. Milhares de vezes. Mas eu sempre me valorizei. Eu sempre achei assim, quem tem que sair de casa é ele. Se ele quer sair, sai. Mas ele nunca saiu. E muitas vezes eu toquei ele de casa, porque às vezes a gente não suporta. Pensa que ele foi? Não foi. Não foi. Então é isso. Você tem que se valorizar. Eu sempre me valorizei. Quer sair? Quer? A porta da entrada está aberta. Vai. Tchau, tchau, bye, bye. É assim. Você tem que estar preparado, tanto no sentido, como eu falei, tanto no sentido financeiro.
no sentido espiritual, no sentido financeiro, você tem que estar preparada, porque são duas pessoas diferentes. Você e seu marido não nasceram na mesma família. Você nasceu de uma família diferente. Ele veio de uma família diferente. Então ele tem uma nova criação. Você também tem uma nova criação. Então, para vocês se unirem, viver assim harmonicamente, é assim impossível, quase digamos assim impossível viver. A gente faz o possível para que dê certo, que tudo dê certo. Mas no relacionamento entre marido e mulher, é mais contra do que a favor. Existe mais contras. Se você fizer uma relação, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá legal, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto. Você vai fazer uma relação do que você gosta e o que não gosta dele. Você vai observar que o que você não gosta dele é muito mais do que você gosta. Então você tem que aprender com isso também, se você quer viver com ele. Fica aí essa dica para vocês, mulheres. E ore pelo seu casamento. Ore, se ele for uma pessoa boa, que vale a pena, que está passando por isso é um espírito maligno. Ore por ele. Pegue um copo com água. Pegue um copo com água, assim. Tá vendo? Você pega um copo com água, leva diante de Deus e fala: Senhor, coloque nessa água todo o poder para que todos os espíritos malignos que estão atuando em mim, na minha relação, saia em nome de Jesus. Todos os espíritos malignos agora vai sair. Coloca o teu poder, Pai, que aonde essa água tocar, ali aonde estiver um espírito maligno, vai sair em nome de Jesus. Aí você toma um pouco dessa água e pega essa água, esparge no quarto onde vocês dormem, na casa toda, nas roupas dele, nas suas roupas também, para que haja paz na sua casa. Porque ciúme não é doença, mas é espírito demoníacos que está atuando na vida de vocês dois, para trazer desarmonia. Porque o diabo, ele quer o quê? Ele quer que o casal separa. E se o casal separa, o casal está fazendo o quê? A vontade do diabo. Porque o que Deus fala sobre o casamento, o que Deus uniu não separa o homem. Então você, mulher, ou você, homem, não se separa. O diabo destruir o seu casamento. Todo ciúme é maligno. Não é doença, é maligno, é espírito possessivo, espírito trevoso que está agindo na sua vida, na sua casa. Você tem que orar muito, jejumar e espargir com água ungida toda a sua casa. Faça isso pelo menos uma vez por semana na sua casa, até sair sempre, nunca deixe de fazer isso, nunca deixe, porque o diabo, ele não dorme. O momento você dorme, mas o diabo não. O momento que ele vê que você está cochilando, ele apronta. Então faça isso sempre. Procura andar no caminho de Deus, fazer a vontade de Deus. Procura ser valorizada, mas diante de Deus. Não queira tratar o mal pelo mal. A Bíblia diz que a gente deve tratar o mal pelo bem. Então você não deve fazer. O conselho de Deus é um conselho maravilhoso. É um conselho que nos leva à felicidade. Então, se você está passando por esse problema, seja sábio. Tira esse demônio que está na sua casa com oração, com água ungida, pedindo a Deus sabedoria. Mas não precisa falar se você tem um marido que não é crente, ou se talvez você fale assim: eu também não sou crente. Nem eu, nem meu marido somos crentes. Mas tenha temor em Deus. Se você tem temor em Deus, faça isso que eu estou falando para você. Pega uma água, leva para o céu e fala para
Deus, Senhor, coloca nessa água o teu poder. Para quando eu espargir essa água na minha casa, nas roupas do meu marido, nas minhas roupas, todo espírito maligno que está atuando na nossa vida, sai em nome de Jesus. Eu não quero nenhum espírito trevoso dominando a minha relação familiar. É isso que você tem que ter atitude. Não importa se você está numa igreja ou se você não está. Que igreja não salva ninguém. É você e Deus e pronto, acabou. Tá bom? Faça isso. E que Deus vai abençoar você. Seja inteligente. Que Deus esteja contigo, abençoando você, seja homem, seja mulher. Faça o que eu estou falando, que você vai ver como que Deus vai operar grandes milagres na vida de vocês. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.